Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma aula de matemática. A aula de hoje nós vamos falar de função modular. Vocês podem acompanhar lá pelo livro, nas páginas 239 a 247. Então, função modular. Só lembrando, na aula de segunda-feira nós falamos sobre o módulo de um número real, em que ele retornava sempre o quê? Um número positivo, tá certo? Então, o módulo de x era x se ele fosse maior ou igual a zero, e menos x se ele fosse menor que zero, para tornar ele positivo, tá ok? Na função modular, isso vai acontecer a mesma coisa. Então, vamos lá. Os objetivos: identificar a função modular, esboçar o gráfico de uma função modular e resolver problemas que envolvam função modular. Então, função modular, uma aplicação de R em R, recebe o nome de função módulo ou modular, quando para cada x pertencente ao domínio R, associamos o elemento x barra, o x entre duas barras, pertencente aos reais. Então, f de x é igual a x entre barras. Então, isso é função modular. Então, como identificar uma função modular? Função modular, eu vou ter uma das expressões contendo a incógnita dentro de um módulo. Aí eu sei que isso é uma função modular, tá ok? Utilizando o conceito de módulo de um número real, como já foi dito, a função modular pode ser definida também da seguinte forma: f de x, x se o x for maior ou igual a zero. Isso era a mesma coisa que nós usamos lá para o módulo do número real, foi a mesma expressão, só que lá para um valor, para um número. Aqui a gente está falando para o valor de f de x. No caso aqui a gente está usando a função módulo identidade, que é só x, mas poderia ser uma expressão, poderia ser 2x mais 3, certo? O módulo 2x mais 3 seria, se o x maior ou igual a zero, seria essa. E menos, menos 2x menos 3, se o x for menor que zero. Tá ok? O gráfico da função modular é a reunião de duas semirretas de origem O, que são as bissetrizes do primeiro e segundo quadrante. Então, lembrando que o gráfico da função identidade, ela corta o primeiro e o terceiro quadrante. Porém, quando é o módulo da função identidade, ela vai cortar o primeiro, e aí vai ter um ponto em que ela vai mudar de direção. Ela era crescente, ela vai se tornar uma função decrescente, tá certo? Então, por isso que aparece o menos x. Aqui nós estamos falando da função identidade, poderia ser uma função do segundo grau, tá certo? Até uma função do terceiro grau. Nós temos sempre que achar esse ponto em que ela vai mudar de direção. Nós vamos ver nos exercícios e nos exemplos. A imagem da função, nesse caso aqui, a imagem é todos os reais, reais positivos, tá certo? Ou melhor, vamos dizer, os reais não negativos, porque inclui o zero. Então, esse aqui é os reais não negativos. Isto é, a função modular somente assume valores reais não negativos, tá certo? Agora vamos ver primeiro a construção do gráfico utilizando translação, porque construir gráfico nós já vimos nas funções anteriores. Agora a gente vai ver usando translação. A translação vertical. Então nós temos essa função aqui, f de x é igual a módulo de x mais a, Esse aqui ainda é a função módulo identidade, tá? Mais um valor arbitrário aqui a, pode ser qualquer valor, tá? Nós vamos usar o a aqui para ser genérico, não dizer que valor é esse. O que vai acontecer é o seguinte: nós vamos pegar a função módulo identidade, que é essa aqui, e nós vamos deslocar o ponto em que ela muda de direção para cima desse valor que foi dado aqui no mais, aqui, nesse mais a, que é aqui, Então, eu trouxe ela daqui para cá. Vocês vejam que é positivo, eu trouxe para a parte positiva do y. Agora aqui, negativo, vamos ver para onde ele vai. Ele vai para a parte negativa, Essa era a função módulo de identidade, ela veio para cima do a, o ponto que ela muda de direção. Veio para cima do menos a, tá vendo? Agora presta atenção na função translação horizontal. Agora vocês vejam que eu estou somando dentro e não fora. Esse a está sendo dentro. Agora vai acontecer o contrário. Em vez de eu ir para cima do mais a, eu vou para cima do menos a. Tá certo? Então a função original era essa, a função módulo identidade. E agora eu vou transferir ela, eu vou transladar ela para cima desse ponto a. Só que agora o valor é menos a. Você veja que é mais, mas ele vai para cima do menos a. Tá certo? Quando é menos a, eu já vou fazer o contrário. Então na translação horizontal é o contrário. Eu vou transformar ele agora, transportar para cima do a. Menos vai para o a, mais a vai para o menos a.
Agora, dupla translação. Ó, eu tenho um valor aqui dentro, acionando aqui dentro e fora, tá certo? Então, eu vou ter uma dupla translação. Então, eu já sei que aqui dentro, quando é menos, eu vou para cima do mais, o número que tiver aqui. E aqui fora, quando é mais, vai para cima do mais mesmo. Translação vertical e a translação horizontal. Então, fica assim, ó. Eu vou transladar primeiro para cima do mais A, porque aqui é menos, e agora para cima do mais B, sem problema algum. E nesse caso aqui, ó, é mais e mais. Então, vai para cima do menos A, que é esse, e para cima do mais A mesmo, que é o B, certo? Mais B, que é esse aqui. Agora o contrário ainda, ó. Agora eu tenho menos B aqui, mais A. Vou para cima do menos A e para cima do menos B. É esse aqui, ó. Para cima do menos A e para cima do menos B. Então eu vim para cima desse ponto aqui, ó, certo? Ele é o menos A, menos B, tá certo? E esse aqui é a mesma coisa. Eu vou transladar ele para cima agora do mais A, porque aqui é menos, e para cima do menos B, porque aqui é menos B mesmo, tá certo? Agora os exercícios. Exercício número 8. Construa o gráfico e determine o domínio e o conjunto imagem de cada uma dessas funções. A função f de x é 4x menos 8, menos 5x mais 6, entre barras, né? É módulo. Função módulo 2x2 menos 6x. A função módulo de menos x ao quadrado mais x mais 6. E a função módulo, menos, né? A função módulo de x ao quadrado mais 3x. E aqui 3x mais 9, menos 4 fora. Então, veja só, voltando aqui. Olha só, essa aqui é um dos exemplos fáceis, né? Eu posso usar aqui a translação, só que eu tenho que observar nessa aqui o seguinte: a translação não é para cima do menos 8, ou melhor, do mais 8. Eu tenho que dividir tudo por 4, é para cima do mais 2, tá? Dividindo por 4 dá 1, dividindo por 4 dá 2. Então, é para cima do mais 2 que eu vou, porque aqui dentro está menos, eu vou para o mais. Observe que essa aqui agora é uma função decrescente, tá? Então, o que eu fizer aqui, depois eu vou mostrar que para essa aqui a gente tem que inverter uma coisa. Essa aqui é uma função do segundo grau, né? Polinomial do segundo grau. Então, eu tenho que achar as raízes. Essa aqui também, só que essa é positiva e essa é negativa. Aqui acontece o seguinte: o que eu achar positivo aqui dentro, ó, eu vou ter que trocar, porque tem um negativo lá de fora, tá certo? Aqui também eu tenho uma que eu posso usar a translação, ó. Se eu dividir tudo por 3, eu vou ter mais 3, vou para cima então, do menos 3, certo? Na horizontal, e para cima do menos 4 na vertical, ok? Mais uma função de segundo grau, essa é tranquila, e essa aqui de novo, ó, tem um negativo na frente, também vai mudar alguma coisa. Vamos lá, vamos resolver uma por uma. Essa aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Encontrar o ponto em que ela muda de direção. Ela muda de direção nesse ponto aqui, ó, no 2. Então, eu tenho uma função crescente, né? Menos 4, menos 8, crescente. Porém, aqui, ó, ela vai mudar de direção, exatamente em cima desse ponto 2 aqui. Tá certo? Então, vamos ver. Primeiro, eu pego a parte positiva, 4x menos 8. Então, essa aqui é a parte positiva. Então, x, para todos os x reais, né, maior ou igual a 2. E agora eu pego a parte negativa, ó, menos 4x mais 8, quando x for menor que 2. Ok? E aí, lá pelos pontos, né, usando pontos para achar o gráfico, nós aprendemos isso lá para achar, nós montarmos o gráfico, nós podemos usar esse aqui, ó. O zero, o zero é menor que 2, né? Então eu uso essa função aqui, ó, menos 4x mais 8. Então 4 vezes menos 0 é 0, mais 8 é 8. Então o ponto é 0,8. Para o 2, o 2 é maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, eu uso essa função, ó, 2 vezes 4, 8, menos 8, 0. O ponto é 2 e 0. E esse aqui eu usei o 4, vamos ver porque eu usei o 4 quando eu botei o gráfico ali, ó. O 4 é maior ou igual a 2, então eu uso essa aqui, ó, 4 vezes 4, 16, menos 8, 8. Vocês vejam que o 0 retornou 8 e para o 4 retornou 8. É para facilitar na hora de fazer o gráfico, ó. Então eu tenho para o 0, 8, para o 4, 8 também. E aí eu monto o meu gráfico. Então essa aqui, ó, essa parte aqui, era a função 4x menos 8. Era essa função aqui, certo? Em cima do ponto 2 aqui, tá vendo? Porém, ela foi colocada em módulo. Então, em módulo não tem a parte negativa. Então, eu tenho que rebater ela para positivo, que é essa função aqui, vai me dar essa parte positiva aqui também, tá? Então, aqui, ó, quando eu usei o 0,
o zero para o x, eu encontrei um valor 8 para o y, está aqui. Quando eu usei o 2, que era o meu ponto de inflexão, eu achei zero, está aqui. Então esse é o ponto de inflexão. E quando eu usei o 4, por que eu usei o 4? O 4 eu usei exatamente para achar zero ali, o 8 de novo. Então o 0 e o 4 encontram a mesma coordenada. Essas duas abscissas encontram a mesma coordenada. Fica mais fácil desenhar o gráfico, tá? De novo, essa parte pontilhada seria a função decrescente, tá? Seria a função decrescente. Agora vocês vejam que eu poderia simplesmente pegar o quê? A translação, né, da função módulo identidade, que seria essa função aqui. Eu poderia transladar ela para cima de quem? Do 2, simplesmente traria ela para cá. Pronto, terminei. Era só pegar a função identidade e transladar ela para cá, sem problema algum. O domínio é todos os reais e o contradomínio, sendo os reais, a imagem vai ser apenas os não nulos, né? Os reais não nulos, que é o zero e o positivo. Essa função aqui, ó, era uma função decrescente, menos 5x mais 6, tá certo? Então vamos ver como resolve. Primeira coisa, eu tenho que achar o ponto de inflexão, né? O ponto que ela muda de direção. Então ela muda de direção no ponto, no x, né? Meio, ou melhor, 1,2. 1,2, que é 6 sobre 5, 1,2. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar ela para o positivo, que é o menos 5x mais 6, e depois para o negativo, que eu vou trocar o sinal, 5x menos 6. Então vocês vejam que a decrescente, ó, esse aqui que era o maior ou igual, ficava aqui, certo? Mas na decrescente eu vou inverter, o 5x menos 6, que vai ser o meu maior ou igual, porque eu mudei o sinal lá dentro, ó. Vezes menos 1 dá 5, e vezes menos 1 vezes 6, menos 6. Então vocês vejam que eu mudo, tá certo? Não pode errar isso. Quando ela é positiva, quando eu multiplico menos 1, é o menor que. Mas como ela é decrescente, aí eu inverto. Notaram? Bom, então vamos lá. Agora eu pego valores aqui para montar o meu gráfico, certo? Vou pegar o zero aqui, ó, o zero me retorna 6. Se eu pegar o ponto de inflexão, ele me retorna o zero. Então vai estar em cima do eixo x, certo? E aí, por que eu peguei agora o 12 sobre 5? Para mim obter também o y como 6 também. Poderia ser qualquer outro ponto, tá, gente? Para mim desenhar uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos, tá? Um deles, obrigatoriamente, vai ser o ponto de inflexão, tá? Os outros 2 eu posso ser qualquer outro. Só fiz assim para poder ela ficar simétrica, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Para 0, eu tenho 6, ó, para o 0 no x, eu encontro os 3 do y. Para 5 dozeavos, eu encontro 6 também, tá certo? Tá aqui. E para o ponto de inflexão, eu encontrei o 0. Tá? Nem sempre é assim não, tá? Porque se eu somar alguma coisa aqui fora, eu posso deslocar ele por translação, né? Tá? Nesse caso aqui, sim. Então, essa parte aqui, ó, apesar de não ter pontilhado, eu botei em vermelho, para ver que essa parte aqui, ela não existe, tá? Essa função, ela era decrescente, que era essa, né? E aí ela volta como crescente. Dúvidas? A imagem é todos reais. E ou melhor, desculpa, o domínio é todos reais. E a imagem é só o quê? Os não nulos, né? Reais não nulos. Ok? Próximo. Agora nós temos o quê? Uma função polinomial de segundo grau. Para mim achar o ponto de inflexão, eu vou achar o quê? As raízes, de novo, tá? Então, achei as raízes, que deu 0 e deu 3. Então, tem o 3 e o 0, tá? Esses são as raízes da função. São os pontos de inflexão. Então, lembrando aqui, ó, era uma função com concavidade voltada para cima, certo? E tem 2 raízes. Isso quer dizer que, entre as raízes, ela estava para baixo, ela era negativa, então ela vai ter que ser voltada para cima quando eu multiplicar isso aqui por menos 1. O que aconteceu aqui, ó? Então eu tenho 2x ao quadrado menos 6, essa é a parte positiva, né? Que é a parte que está para fora das raízes. Então vai ser quando x é menor ou igual a 0 ou x é maior ou igual a 3. Agora a parte negativa que está entre as raízes, eu vou multiplicar aqui, ó, por menos 1, menos 2x2 mais 6.
Essa aqui é a parte que vai ser voltada para cima agora. Achando agora o vértice, né? O x do vértice, o ponto do vértice, nós vamos achar o x e o y do vértice, está aqui. Bem, na função normal isso aqui ia ser menos 9 sobre 2, porém como é módulo, nós temos 9 sobre 2. E aí nós temos a função aqui, ó. A função 2x2 menos 6x era essa função aqui, ó, passando aqui, tá certo? Porém, como é módulo, essa parte aqui ela foi revertida para cima. E isso é só encontrar quem? O vértice aqui para fazer isso, tá certo? Eu desenho ela normalmente e aí inverto ela usando o ponto aqui. Esse ponto 9 sobre 2 é o ponto menos 9 sobre 2 aqui, o 3 sobre 2, tá certo? Esse é o gráfico. Então não tem muito erro na hora de fazer isso, certo? O domínio, então, é todos os reais e a imagem também é quem? Os reais não nulo. Mas nem sempre é essa, tá, gente? A gente vai ver em exemplos aí, em exercícios, que isso aqui vai alterar, não vai ser sobre o eixo x, não. Outra equação aqui, ó, menos x ao quadrado mais 6x mais 6. Uma função polinomial do segundo grau em módulo, né? Então vamos ver como é que fica. Primeira coisa, encontrar as raízes. Então tá, as raízes é menos 2 e 2. Ela é negativa, tá vendo? Ela é negativa, então ela é com cavidade voltada para baixo, certo? Ela é positiva entre as raízes e ela é negativa abaixo, para fora das raízes, né? Então x vê o x do vértice e o y do vértice. De novo, usei o módulo para poder ele ser positivo, tá? E aí nós temos a função. Ela mesma, quando é positivo, tá, ó, de menos 2 a 3. Agora você observe o seguinte, preste atenção aqui. Essa função, ela era negativa aonde? Para fora das raízes, né? E era positiva dentro. Então vocês vejam, como ela é uma função com concavidade voltada para baixo, de novo nós invertemos, ó. Isso aqui seria da positiva e esse seria da negativa. Como ela é menos aqui, tá vendo? O nosso coeficiente angular é negativo, com cavidade voltada para baixo, nós invertemos também aqui. Se vocês olharem na anterior, esse aqui era para o negativo e esse era para o positivo. Vamos lá, como é que ficou o gráfico? Então o gráfico ficou dessa forma. Ela era uma função com concavidade voltada para baixo, que é essa aqui, ó, certo? Essa função aqui. Então, entre as raízes, ela já era positiva, certo? Ela já era positiva. E aqui agora, nós tivemos de pegar a parte negativa, que é essa e essa, e multiplicar tudo aqui por menos 1, para ela ficar com concavidade agora voltada para cima. Então, essas duas partes aqui. E agora nós temos, então, o vértice, né? Que é de menos meio, retornando 25 sobre 4, que é esse ponto aqui, tá? E construímos o nosso gráfico à mão livre também, né? Isso aqui é tudo à mão livre. Usei também o GeoGebra para fazer esse aqui. É um software também que você encontra, ele é de domínio público, tá? O GeoGebra. E o domínio, então, é todos os reais, e o contradomínio é os reais, mas a imagem é apenas os reais não negativos. Agora vamos observar esse outro tipo aqui, ó. Esse aqui parece normalzinho, uma função polinomial de segundo grau, certo? Porém, ó, aparece o negativo aqui na frente, que vai mudar nosso sinal lá na hora de resolver. Então, normalmente nós achamos a raiz, né? As raízes dessa função é 9, ou melhor, as raízes dessa função tem o delta como 9, e é o raiz 0 e menos 3, tá? O x do vértice nós encontramos como menos 3 e o y do vértice menos 9 sobre 4. E aí está a nossa função, vamos lá. Ela era uma função, certo? Com concavidade voltada para cima, tá certo? Normal. Porém, o que acontece é que esse negativo aqui mudou tudo, virou ela para baixo, uma concavidade para baixo, certo? Essa parte aqui já era negativa, essa parte já era negativa, e eu precisei então mudar aqui as duas extremidades, tá certo? Então meu domínio ficou todos os reais
porém o contradomínio é os reais não positivos, que inclui o zero e todos os negativos, tá certo? Dúvida nessa? E aqui é o que eu falei para vocês. Então, ó, quando eu tirei do meu módulo aqui, eu tive que inverter tudo dentro, tá certo? Então, quando eu inverti aqui, ó, ficou menos x menor que menos 3, que é essa parte, e x maior que zero, que é essa parte aqui. E entre ficou essa, x ao quadrado mais 3x, ficou entre menos 3 e 0, tá certo? Que é o nosso, que é essa partezinha aqui. Dúvidas quanto a isso? Vamos para a próxima. Aqui, ó, função normalzinha, com esse menos 4, poderia fazer por translação. Então, eu iria aqui, ó, para cima do 3, do menos 3, certo? Que aqui é mais 3, e para cima do menos 4. Menos 3 e menos 4. Mas vamos resolver. Então, o que nós tínhamos? O ponto que ela muda de direção é no menos 3. Ela muda de direção no menos 3, tá vendo? O menos 3 iria aparecer aqui, dividindo tudo por 3, seria mais 3, e na verdade eu iria para cima do menos 3. E a função ficou positiva, então é 3x mais 9 menos 4, 3x mais 5, se o x é maior ou igual a menos 3. E fica, agora botando negativo lá dentro, ó, menos 3x menos 9 menos 4, menos 3x menos 13, se o x é menor que menos 3. Uma tabelinha, né? Usando aqui sem usar a translação, tá? Vou usar a tabela. 0 é maior que menos 3. 0 é maior que menos 3, eu uso essa função aqui, ó. 3 vezes 0, 0 mais 5, 5. Então, é o ponto 0 e 5. Menos 3, ele é maior ou igual a menos 3. Então, a mesma coisa. Menos 3, menos 9 mais 5, menos 4. Então, o ponto menos 3, menos 4. Tá vendo? O menos 4 e o menos 3 que eu falei daqui. E aí, eu pego um outro ponto qualquer. No caso, eu peguei o menos 6. 3 vezes 6, 18. Vai ficar positivo. 18 menos 13, 5. Também deu o mesmo. E aí, o nosso gráfico é esse, ó. Então, você veja que eu poderia pegar a função módulo identidade e andar ela para cima do menos 3, aqui, certo? E depois para cima do menos 4, tá? E eu teria essa função. Tá aí os pontos, e essas aí são as funções, né? Vamos lá. A imagem, então, é todos reais. Ou a imagem, toda hora eu falo imagem, não é? O domínio é todos reais, porém a imagem agora, vocês vejam que não é os reais não nulos, né? Ou os não positivos. Agora ele veio para cima do menos 4, então pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 4. Então é aqui, daqui para cima que eu vou pegar, tá certo? No ponto de inflexão. Então o ponto de inflexão vai me dar, se eu vou ter, aonde eu vou ter minha imagem, tá vendo? Onde eu vou ter a minha imagem, a partir de que ponto? Agora vamos ver uma outra função aqui. Essa aqui, ó, polinomial de segundo grau normal mais 2, certo? Eu acho então as raízes, que foi o 4 e o menos 2, certo? E aí eu tenho para ela positiva, certo? É só somar o 2, então eu já somei aqui, ó, menos 8 mais 2, menos 6. Então nós temos que ela é uma função com concavidade voltada para cima, certo? Entre as raízes, ou seja, entre 4 e menos 2, ela é negativa, então eu tenho que virar ela para cima, tá certo? Então aqui eu faço isso, ó, quando eu multiplico tudo com menos 1, que deu menos x2 mais 2x mais 10, por que mais 10? Porque eu já somei com esse 2 aqui, tá? Então entre as raízes vai dar essa função que vai inverter, em vez dela ficar para baixo, vai ficar para cima. Então está aqui, o esboço do gráfico é esse. O que faltou aqui? Faltou a gente ver quem? O nosso vértice, né? Tá? Imagem, então, o domínio é todos os reais, a imagem em cima aqui, ó, do ponto de inflexão, ó, 4, né? E menos 2, está aqui, ó, 4 e menos 2. Você vê que agora não encosta o eixo X, tá? Então, a nossa imagem, ela vai ser a partir do ponto de inflexão, ó. Então, aqui, ó. Vai ser qual? Maior ou igual a 2, tá? Aqui embaixo está errado, tá? Aqui é o 2. Aqui é o 2, porque está aparecendo aqui que é do tracejado, que não é o 2, mas é o 2 aqui, tá? Essa função aqui, ó. Então, eu tenho que achar o ponto de inflexão, que vai ser quem? Vai ser o 2. E aí eu tenho
A parte positiva, olha só, a parte positiva é 2x menos 4, porém aparece o negativo na frente, então eu mudo, né? Então vai ser menos 2x mais 4, mais 2, mais 6, tá? Se for maior ou igual a 2. E ela agora negativa, menos 2x menos 4, então vai ficar mais 2x menos 4 mais 2, menos 2, se ela for menor que 2. Então, está aqui o nosso esboço, o nosso gráfico, né? Agora vocês vejam o que aconteceu, mas ela está para baixo, professor. Sim, porque tem sinal negativo aqui. Ela seria a translação aqui, ó, para cima do 2, certo? E aí nós teríamos de fazer a translação dela agora para cima, aqui no caso seria o menos 2, né? Então, para cima do mais 2 aqui. Por que isso? Porque agora inverteu aqui, tá? Por isso que ela ficou desse jeito, parecendo que está toda errada, mas não está não. E a nossa imagem, presta atenção agora, que ela não é mais os reais positivos, né? Ou não nulos, ou agora ela aqui, ó, o nosso vértice aqui, o nosso ponto de inflexão é o 2. Então é o 2 para o infinito negativo. Então x pertence a R, então que x é menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Toda essa parte aqui, o positivo até o zero e todo o negativo, tá ok? Poderia fazer o que? Usando a tabelinha também. Se você usa a tabelinha, você não ia errar nada disso aqui também, tá? Pode usar a tabelinha.